tudo bem? Que tal a gente ouvir uma história? Que legal! Mas daqui a pouquinho a história já está chegando. Espera aí, só um minutinho. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, graças a Deus, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Vou te ensinar uma música. Se você já souber, tudo bem, canta comigo. Mas se você não souber, essa música é bem facinho e ela conta um pedacinho da história que nós vamos ouvir daqui a pouco. É assim: somente uma pedra e derrubou, ao grande Golias ela matou. Não foi com espada, nem foi com temor. Ai, que medo! Somente um estilingue e a palavra de Deus. Essa é a história de Davi. Vamos cantar? Somente uma pedra e derrubou ao grande Golias. Ela matou, não foi com espada, nem foi com temor. Somente o estilingue e a palavra de Deus. Somente uma pedra e derrubou ao grande Golias. Ela matou, não foi com espada, nem foi com temor. Somente o estilingue e a palavra de Deus. Somente o estilingue e a palavra de Deus. Somente o estilingue e a palavra de Deus. Oi, conta a Bíblia em Samuel. Em 1 Samuel 17, fala de uma grande batalha. É tão bom quando a gente consegue resolver os problemas conversando, né? Pois então, acontece que tinha um povo filisteu, que resolveu arrumar confusão com o povo de Israel, o povo de Deus. Ai, mas olha, eles estavam provocando e eles foram se aproximando e avisaram que eles iam entrar em guerra. Pra quê? Pra quê? Bom, o povo de Deus então se posicionou.
naquele momento, o povo de Deus tinha um rei, que era Saul. E eles se posicionaram numa montanha, os filisteus na outra, e a única coisa que separavam esses dois povos da guerra era um vale. Pois bem, Samuel, ele estava procurando alguém que pudesse ajudar o povo de Deus. Samuel era um profeta. E Deus falou, olha, fica tranquilo, essa pessoa, eu já sei quem é, já está escolhido. Mas enquanto isso, lá no campo de batalha, no meio daquela confusão, os nervos estavam, as pessoas estavam tensas, nervosas, a qualquer momento ia explodir uma guerra. Mas lá no exército dos filisteus tinha um homem, um soldado muito experiente. Ele não era um soldado qualquer, ele era um soldado muito, muito, muito temido pelo exército de Israel. Acontece que esse homem, além de ser muito experiente em batalhas, ele era muito diferente. Diz a Bíblia que ele tinha mais ou menos uns 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura é muita coisa. E esse soldado, ele não andava de qualquer jeito, ele andava protegido, ele usava um capacete, ele tinha caneleiras de bronze. Vai que algum soldado lá do povo de Deus quisesse chutar a canela dele, né? E ele também usava uma couraça de bronze. Essa couraça, ela tinha escamas, devia ser muito bonita, né? Porque a Bíblia dá detalhes dessa couraça, porque ela era, assim, um pouco pesadinha. Tinha mais ou menos uns 57 quilos, só da couraça. Ele também tinha suas armas, as suas lanças, ele tinha dardos. E Jessé, ele tinha 3 filhos que estavam lá com o povo de Deus, lá no exército de Israel. Ele tinha um filho que era pastor de ovelhas, que cuidava do rebanho. Era um adolescente, um mocinho. Não era encorpado como Golias, mas a Bíblia fala que esse garoto, esse homem, esse jovem rapaz, ele tinha o coração segundo a vontade de Deus. Ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Ele orava, conversava com Deus. E só fazia as coisas quando ele sentia no seu coração que Deus estava aprovando. E certo dia, os rumores que a guerra ia acontecer a qualquer momento já estavam todos dizendo por aí. Então, o pai dele, o Jessé, falou assim: Davi, pega esses mantimentos aqui e leva até os seus irmãos, leva até os soldados, pergunte para eles se eles estão bem, se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Tadinho do Jessé, né? Tava nervoso, tava preocupado. Mas, olha só que interessante. Davi foi levar as coisas pros irmãos e chegou bem no meio da hora que começou o exército a se posicionar e se colocar no momento da guerra. E eis que sai dali um filisteu, que não era qualquer um, era um soldado experiente, gigante, e fala assim: aí, vocês não vão mandar ninguém aqui guerrear comigo, ó, manda só falar comigo, eu tô aqui, ó, preparado para brigar com ele. Tem nenhum corajoso aí no seu exército?
Mas quando Davi viu essa afronta, começou a conversar com os soldados, porque ele deixou assim os mantimentos com o guarda ali das sentinelas ali dos soldados, e foi lá conversar com os outros. E Davi falou assim: escuta, e aí? Mas ninguém tem coragem de ir lá, disse o soldado. Eu não vou. Mas Davi, que tinha o coração segundo a vontade de Deus, entendeu que ele estava ali naquele momento, porque ele tinha que fazer isso. Então Davi foi até o rei e disse: eu vou lutar com ele. Tentaram colocar as armaduras em Davi, mas coitado do rapaz, era um camponês. A única coisa que ele manipulava muito bem era o seu estilingue, para espantar os animais ferozes quando iam atacar as ovelhas, ou para tirar uma fruta lá do alto quando ele não alcançava no alto da árvore e não dava tempo de subir. Davi não quis nada daquilo. Davi se preparou também, do jeitinho dele, seguindo o coração conforme a vontade de Deus. Davi, então, foi até a beira do rio e separou umas pedras. Mas não eram pedras quaisquer, eram pedras lisas, especiais. E se apresentou diante do gigante. O gigante, quando olhou, ele não acreditou. Vocês vão mandar essa coisinha aí pra mim? Eu não tô acreditando. Davi não era gigante, não era fortão. Golias ainda debochou. Essa cabeleira ruiva aí vai querer fazer o quê? Vai querer brigar comigo? O que Davi tinha se preparado não levantou suspeita para Golias. E o que Golias não sabia é que o rapaz era bom de mira. Então Davi mirou com seu estilingue. Ele esticou bem o elástico, segurou bem a pedra e lançou a pedra bem no meio da testa do gigante. Nessa hora, o gigante se desequilibrou e caiu. Não foi uma queda rápida, afinal de contas ele estava bem longe do chão e ele caiu com a cara no chão. Os outros soldados filisteus, quando viram aquilo, saíram correndo. Socorro! O nosso maior soldado morreu! E todos eles correram atrás. Os soldados do povo de Deus foram lá e conseguiram vencer a batalha, porque não tinha mais aquele gigante, mas o gigante que caiu e foi morto por Davi, ele mostrou pra gente hoje que quando a gente faz a vontade de Deus, pode ser o gigante mais gigante do mundo, ele cai, porque Deus cuida dos seus filhos. Então, se hoje você tem algum gigante que está te deixando assustado, pensa que Davi não teve medo. Ele teve uma pedrinha que foi lá bem no meio da testa. E por ter acabado com o gigante, todo mundo lembra, né? Que o gigante, nossa, o gigante. Mas Davi, ele não teve medo. Ele foi corajoso porque Deus tinha mandado ele até lá. Fica com Deus. E sempre que você tiver medo, ora, pede para Deus a coragem para enfrentar todos os Golias que aparecerem no meio do caminho. Tchau! Durante a história, eu utilizei 3 instrumentos. A queixada, que é uma haste, que prende uma bolinha e uma base. Dentro dessa base eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo?
Olha que legal! Tem uma lâmina que não é afiada, mas dentro dessa lâmina foram colocados alguns preguinhos. Quando eu bato aqui ou aqui, esses preguinhos eles balançam dando um som bem interessante. E esse som é usado nas músicas e também nas histórias. Vamos ouvir novamente? Ou eu gosto mais aqui. Que som divertido, né? Bom, o outro instrumento que eu usei foi a flauta de êmbolo. A flauta de êmbolo ela não é igual à flauta doce. A flauta doce tem furinhos aqui. A flauta transversal, ela também tem uns orifícios que a gente vai fechando com as chaves. Mas a flauta de êmbolo, ela tem uma haste que abre e fecha, dando pra gente uma diferença de som grave, médio e agudo. Vamos ouvir o mais agudo? E cheguei no mais grave. Legal isso, né? E o outro instrumento que eu usei foi o meu tambor especial em formato de pirulito. É um tambor pequeno. Pequeno? Ele é bem grandão, né? Pequeno é a baqueta dele, que é o outro pirulito. Dá um som bem legal, né? Então, mas eu vou contar uma coisa pra você. Eu tenho sons diferentes, eles parecem ser tão iguais. Eu tenho 3 deles. Vamos ouvir o som do terceiro? Diferente de novo. Vou te explicar por quê. Acontece que eles são iguais no formato, no colorido, mas eles são diferentes no tamanho. Olha só, eles têm tamanhos diferentes e por terem tamanhos diferentes, eles têm sons diferentes. Você sabia que quanto maior for o corpo do instrumento, mais grave vai ser o som dele? Por isso, esse daqui, ele tem um som bem mais agudo que o primeiro. Não vai ter jeito não. É por esse motivo que os instrumentos às vezes tão iguais, eles têm som tão diferentes. Já parou para pensar que o violino é o menorzinho da família das cordas e o contrabaixo é tão grandão? Eles têm o mesmo formato, foram feitos com o mesmo material, mas eles não têm sons iguais. Por quê? Porque o corpo do instrumento é bem diferente. O tamanho dele, né? Quanto maior, mais grave. Quanto menor, mais agudo. E eu sempre vou comparar o som assim, ó. Quem é o mais agudo? Quem é o mais agudo? Esse daqui era o grave quando eu toquei aqui, porque ele era maior. Mas quando eu toquei com esse aqui, ele se tornou agudo. Então, a gente sempre tem que comparar os sons. Para saber se eles são médios, agudos, graves, a gente tem que comparar com um ou mais sons, tá certo? Então, depois de tudo isso, eu acho que ouvir os sons de instrumentos iguais, no formato e tamanhos diferentes, você vai perceber quando é um instrumento mais grave, quando é mais agudo. Espero que você tenha gostado dessa pequena aula sobre graves, médios e agudos. Que legal essa história, né? A gente tem que ter coragem e confiar em Deus. É isso mesmo. Espero que você tenha gostado da programação de hoje. Fica com Deus e uma ótima semana para você. Tchau!